Maria Caiafa, minha querida, grande amiga, irmã, companheira de luta, aqui detrás da câmera, é o Frei Gilvander Luiz Moreira. Hoje, dia 13 de agosto de 2021, uma sexta-feira 13. Aqui em Belo Horizonte, eu tendo alegria, resolvi quebrar um pouco o regimento aí da pandemia e vim visitar minha querida amiga. Que beleza reencontrar você, Maria Caiafa. Que bom, eu falo a mesma coisa. Eu não sei quem ficou mais feliz com essa sua chegada aqui, se foi você ou eu. Trabalhamos muito tempo juntos, né? Tínhamos as mesmas preocupações, os mesmos desejos, né? Aprendi muito com você. Ah, que isso, aprendemos via de mão dupla, né? Caiafa, mas fiquei feliz que eu tava com muita saudade de você, né? Tá faltando aqui, o Didi tá pro sítio, né? Diz que o Didi vai de 15 em 15 dias ele vai pro sítio. Arejar a cabeça lá no meio do mato, né? Achei tão bom, porque lá ele fica em paz. Exatamente. Fiquei feliz saber que aqui você tá tocando a vida para frente e fiquei para lá de feliz, Caiafa, ao saber que você já está aproveitando o tempo da pandemia agora e já está quase finalizando a escrita de um livro meio autobiográfico, é isso mesmo? É verdade, ele é meio autobiográfico, bem também participante das pessoas que conviveram comigo em cada período, né? Então eu fui atrás do rapaz que conviveu comigo, saindo daqui, indo para o Rio e depois para Curitiba. Ele era do Partidão. Eu aprendi também muita coisa com ele. A gente conversava muito. E agora no reencontro, já tem uns 3 meses, para gravar com ele. Quanto tempo tem? Tem mais, né? De 1 ano. Com a pandemia eu estou fazendo meio confusão. Mas nós fomos na casa dele, ele está casado, depois que eu não fui namorada dele, não, ele foi só companheiro de abrigo. E eu fiquei muito feliz, porque foram até partidos que não me conheciam, que me receberam. E vou te falar, eu tenho uma dívida enorme com eles. Ô Caiafa, eu tive a alegria imensa de encontrar você, de conhecer e passar a conviver com você a partir de julho de 2000, quando eu voltei de Roma, onde eu fiz lá um trem chamado Mestrado em Interpretação da Bíblia. Aí vim morar aqui na Igreja do Carmo, no Carmo Sion, em Belo Horizonte, e aí foi que você e o Edivaldo Faria, nosso querido Didi, né? Me convidaram para contribuir também na TVC BH, a TV comunitária de Belo Horizonte, onde eu estou até hoje, há quase 20 anos, fazendo o programa Palavra Ética, e você que me convidou, né? Pois é. Caiafa, então você é uma guerreira, uma lutadora histórica, amada e querida e reconhecida por muita gente em Minas Gerais, no Brasil e até no exterior, mas para quem não teve a alegria de conviver com você, de forma resumida assim, se apresente. Eu sou fundamentalmente uma pessoa muito preocupada com a política e trabalhando nesse sentido a vida inteira. Eu acho que eu estudei direito para me servir de base na hora do debate, da disputa. Você fez direito na Universidade Federal de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte? Universidade Federal de Belo Horizonte. Depois, eu sou de uma família muito grande, eu não podia nem pensar em parar de ganhar alguma coisa. Eu era professora primária, trabalhava em 2 horários, quando então, eu estou fazendo um pouco de confusão. Começo de 80, eu fiz um concurso para a Procuradoria-Geral do Estado. Como procuradora... Estado de Minas. Como procuradora do Estado de Minas Gerais, você me corrigiu bem a tempo, eu podia ser colocada nos vários lugares que precisasse de advogado. Então veio uma requisição da Secretaria de Educação e o meu chefe, que eu já tinha conversado muito com ele sabia tudo que eu pensava, aí ele me indicou para ir para a Secretaria de Educação. Chamei um amigo meu que era craque no direito administrativo, eu sabia que eu ia para a Assembleia com a Maria José Hawaizi, que ocupava o lugar do Chico Ferramenta, que então tinha sido eleito. Assembleia Legislativa de Minas Gerais como deputado estadual. Como deputado estadual. Aí o Chico Ferramenta ganhou para a Prefeitura de Patinga e a Maria José
entrou na vaga. E aí ela pegou e confirmou comigo: ó, Caiafa, tô entrando mesmo e eu quero que você venha trabalhar comigo. Eu fiquei 2 anos lá com ela. Sendo assessora da deputada Maria José Rawais. Que depois foi prefeita, parece, vários mandatos em Teoflotone, né? Grande trabalho ela fez naquela região toda. Eu gostei muito de trabalhar com ela, porque era um ambiente de trabalho muito bom, né? Ainda tinha a assessoria de bancada e era um pessoal também que te transmitia muita... Era uma troca, né? De experiências e tal. Depois da Maria José, eu fui candidata a vereadora. Aí minha vida deu... A vereadora de Belo Horizonte pelo Partido dos Trabalhadores. Dos Trabalhadores. Eu já era PT... E entrei na Câmara Municipal de Belo Horizonte. 92. Ah, 1992. Essa da Eco Rio de Janeiro. 92, mesma data da Eco, é isso mesmo? Eu sei que foi em 92 e eu sei que meu mandato começou em 93. Chegando na Câmara, eu fui imediatamente escolhida para líder de bancada. Devo ter ficado 1 ano lá, eu não lembro da época que o Patrus me convidou. E eu acabei aceitando para ser a líder de governo. Patrus Ananias era prefeito de Belo Horizonte. Isso, ótimo que você está me completando aí. Eu estou pensando dos de longe que vão assistir a entrevista. Pois é, então o Patrus me convidou. Eu tinha muito receio, porque era a primeira vez que eu ocupava. A experiência que eu tinha era muito pequena, da Maria José. Mas não tinha como recusar, né? Uma líder de governo, você não recusa assim tão facilmente. Um detalhe aí, Caiafa, nessa época, quando você foi eleita vereadora de Belo Horizonte, a dona Helena Greco era vereadora também? Não, dona Helena foi minha antecessora. E abriu o caminho para mim. Ela, por exemplo, foi a parte fundamental que ativou o Patrus para criar a Coordenadoria de Direitos Humanos e Cidadania. Então, dona Helena foi a primeira coordenadora, ao mesmo tempo que ela era vereadora. Então, eu a sucedi tanto na Câmara, que o meu trabalho era muito parecido com o dela. Na Câmara de Vereadores você foi presidente da Comissão de Direitos Humanos? Na Câmara de Vereadores, e também me sucedi dona Helena depois na coordenadoria, como coordenadora de Direitos Humanos e Cidadania. Da Prefeitura? Da Prefeitura. Eu acabei o meu mandato e eu não estava muito entusiasmada, não. Eu conversava muito com o Célio, e o Célio dizia para mim que ele... Célio de Castro. Célio de Castro. Que era o vice-prefeito do Patrus Ananias e depois se tornou prefeito, né? Isto. E aí teve até uma polêmica no PT, porque o Célio devia sair pelo PT, mas o PT foi muito fechado naquela época. O Célio saiu por outro partido e ganhou. PSB. E Célio e eu conversávamos muito, sabe? Eu tinha muita afinidade com ele. Assim que nós vimos que ele ia ganhar e tal, ele mandou um recado para mim: ó, você tá como minha convidada. Bom, mas o que aconteceu foi o seguinte: eu estava líder do prefeito e ocorreu uma crise enorme no PT e as tendências saíram da executiva. Foi a brigaiada lá, as tendências saíram. E eu, então, foi um pedido que eu recebi da direção do partido, que era o Zé Dirceu, o Lula sempre, né? Então eu recebi o pedido para ir compor a executiva, e chegando na executiva, eu virei secretária de Direitos Humanos e Cidadania, sempre no mesmo tempo. Sim. Então, na Câmara Municipal, eu tive 2 eventos que marcaram muito a minha vida e prepararam também o resto do meu caminho, né? Que foi ter sido eleita 2 vezes presidente da Comissão de Direitos Humanos. E naquela época nós tínhamos crimes horrorosos, como temos hoje também, mas assim, era moda matar os presos, chamar de presunto e jogar na estrada. Quem é que eles mataram na época do meu mandato? 3 meninos entrando na adolescência, sabe? E mandaram um recado para mim, que os meninos estavam na estrada do Taquaril. Eu fui lá, eu tive que ir lá ver, porque eu tinha... Nossa, eu não sei. Eu tinha que rezar por aqueles meninos, sabe? Que cena triste. E quem tinha matado era a polícia? Polícia.
E o outro crime também, que ficou caracterizado como da polícia, foram os cadáveres. Eu estou fazendo um pouco de confusão sobre que cidade. Eu acho que era de Santa Luzia para BH. Não tenho muita certeza. Eles eram jogados à beira da estrada, do asfalto, né? Deixados lá de qualquer jeito. E punham um cravo branco. Era o crime do torniquete. Eles eram... asfixiado. E aí eu chamei todas as representantes dos homossexuais lá no meu gabinete, fiz uma audiência pública e eu sei que, eu acho que naquela época tinha a denúncia de 16 cadáveres encontrados, sabe? E encheu de gente lá na audiência pública, os homossexuais e tal. Aí acabou a audiência, eu fui embora pro meu gabinete trabalhar, né? De repente o telefone toca, o presidente da casa tá assim pra mim: ô Caiá, o povo tá tudo lá nos banheiros feminino ou masculino e sem ter. E aí eu já acho que era invenção, entendeu? Eles estão com tudo de fora, as mulheres estão falando, não sei o quê. Aí eu peguei, fui lá, conversei com eles, né? Falei: gente, lá no meu gabinete tem um banheiro, se precisar, vocês vão fazer fila, mas vamos pra lá, vamos continuar conversando. Levei a turma pra lá, fiquei o resto do dia com eles, né? Foram assim os dois fatos que eu lembro com muita nitidez, além dos fatos que me chegavam a toda hora, com denúncias, as mães chorando porque os meninos estavam sendo torturados. Você tinha que ouvir as denúncias, apurar e denunciar. Isso aí eu ainda era vereadora, eu tinha a condição aqui de Belo Horizonte e tal. Depois eu fui indicada pela Câmara a fazer parte do CONED, que é o Conselho Estadual dos Direitos Humanos. Era até a época do Azeredo. Eduardo Azeredo, que foi governador de Minas pelo PSDB. Isso. Aí eu fiquei no CONED, acabei ocupando a presidência e nessa época ocorreu o fato triste que foi a morte do Zé Roberto Rezende, que era um advogado muito amigo meu. Eu ia junto com o Arutana e dois promotores, o procurador Antônio Aurélio, lembrei, um era o Antônio Aurélio, o outro chegou a ocupar a vara de direitos rurais, vara agrária. Que atingia o MST. Então os dois, eles eram descobertos pela dona Helena, participaram na Câmara comigo, enquanto juntavam os dois, eu e mais o Arutana. No sábado à tarde, a gente ia lá para a casa do Zé Roberto para poder ajudar ele nos atos lá dos processos. E aí, a hora que o CONED estava lá para indicar quem é que ia ser indicado para a ouvidoria da Polícia Civil e Militar de Minas Gerais. E aí também, outra vez, eu fui surpreendido, eu não tinha experiência política, né? Eu vim de Campos Gerais, de uma família udenista, e cheguei aqui, fiz o vestibular em 92, em 93 eu estava nos movimentos de igreja, na JUC, né? Depois da JUC. Juventude Universitária Católica. Tinha esses movimentos organizados nessa época. Era principalmente a JUC, a JEC e a JOC. Diz que tinha JEC, JIC e JOC. JAC é a Juventude Agrária Católica, né? Juventude que agora deve estar bem melhor. E a Juventude Agrária, a Juventude Estudantil Secundarista, eu não lembro bem o nome. A JIC, que era chamada de Juventude Independente. A JOC, que era a Juventude Operária. Juventude Operária Católica e a JUC, Universitária. Né? Eu entrei para a JUC e eu estudava muito, sabe? Eu estudava muito porque eu vim de Campos Gerais, sem saber nada do mundo. Eu sabia que outro mundo existia, mas eu não sabia nada dele. Eu nunca tinha ouvido falar em Marx, nunca tinha ouvido falar na turma toda revolucionária, do mundo inteiro. Você imagina que desespero. E eu, com esse jeito de... Uma sede de justiça. Eu sou bem bagunçada, né? Eu chego fazendo muito barulho e tal. Eu sei que eu acabei ocupando direção estadual da JUC, depois ajudei a fundar a AP. Que é a Ação
Ação popular. Revolucionária. Porque a igreja, de uma certa forma, começou a restringir muito o nosso trabalho. E aí não tinha jeito, de nome da igreja, a gente tomar determinadas atitudes. Até mesmo quem resolveu ir para a luta armada e tal, né? Aí criamos era para ser um partido, AP, Ação Popular. Ação Popular, que eu não sei o que aconteceu com ela, porque eu tive... Foi perseguido brutalmente pela ditadura, não foi? Você foi escolhida para ser ouvidora da polícia. Por quê? O que aconteceu? Na hora H, que nós estávamos lá reunidos, a mulher do Zé Roberto chegou lá, viúva, né? E falou para a turma, estava todo mundo lá do Coned reunido, assim, gente, se o Zé pudesse dar uma sopradinha pra gente, com certeza ia ser Caiá. Uma pessoa que já trabalhou com ele, que sabe como é que é um pouco o movimento lá, e com certeza era a pessoa ligada ao Zé. E aí, com isso, a turma me botou numa lista tríplice, onde os outros dois eram inimigos declarados do governador, que já era o Itamar. Foi nessa época do Itamar. Itamar Franco. Que eu fui, foi agosto de 2002 que o Zé morreu, e eu saí, eu já estava como secretária do Célio na prefeitura, eu ocupava a coordenadoria, que tinha era a mesma coisa que secretário. Aí o Itamar Franco, governador, escolheu você para ser ouvidora da polícia. E eu pedi para o Célio indicar para o meu lugar um excelente assessor jurídico que eu tinha, e era engraçado que era um rapaz muito novo, não sei se você conheceu, o Matheus Medeiros. Matheus Medeiros? Ele morreu muito novo. Ele era meu assessor, pedi para o Célio deixar ele como coordenador. Do Coned? Não, da prefeitura. Né? Tá. Da Coordenadoria de Direitos Humanos da Prefeitura de Belo Horizonte. E aí, com certeza, ia ter alguém para me substituir no Coned. Da ouvidoria eu não dava conta. Eu passei, 2 anos de o sofrimento maior. Eu comecei a notar o seguinte: eu tô ficando meio doente dessa história, mas vou continuar até ter a sã consciência, né? O que aconteceu? A ouvidoria é muito pesada. As mães chegavam assim em bando, e iam lá, e eu sabia direitinho qual era a tortura. Era no aparelho genital das pessoas, né? Mais os rapazes, meninas, mas era um sufoco. Teve uma época que nós ganhamos até um aparecimento aí no Jornal Nacional, né? Eu fazia, sabe? Eu denunciava, e uma vez um delegado falou que ia mandar as pessoas que sofreram os crimes pelos menores, que eles iam mandar eles invadir lá a ouvidoria, né? Aí eu peguei e fui direto na Secretaria de Segurança e falei aqui, ó, o que chegou para mim. Aí era o vice-secretário, eu não sei como é que chamava na época, adjunto, qualquer coisa assim, mas ele que me recebia muito bem, sabe? E ele na hora ligou, falou assim, ó, tô te falando em nome aqui do secretário de Segurança, né? E doutora Caiafa é uma autoridade para nós. A ouvidoria foi criada para isso. Então eu queria pedir aos delegados, falou com cada um, né, que iam, na realidade, que eu era a autoridade para poder ser respeitado. Bom, enfim, quem me ameaçava eram os delegados, não qualquer pessoa. Nunca foi cobrar nada lá de... E se cobrasse, eu sabia como responder. Quando foi... Então eu resolvi não concorrer outra vez para a ouvidoria. Aí foi formada outra chapa. Hoje, para te falar a verdade, eu não tenho muita notícia. A pedido de Brasília, eu fui fazer o último trabalho. Eu fui assessorar um governo do PT na SEASA, quando a SEASA equiparava uma cidade de mais ou menos... uma cidade como Teófilo, como Juiz de Fora. Então, quando eu cheguei lá, fazendo o levantamento dos problemas, eu vi que tinha 2 que tinha
que ser a prioridade. Eram meninos que eram meninos e meninas, crianças, né, e adolescentes, que eram explorados sexualmente naqueles caminhões baú que atravessam a Ceasa. Às vezes as próprias famílias levavam as mães atrás de qualquer trocado. E acabar com um quartinho que tinha lá na Ceasa, que era o quartinho do espancamento. Então fica rodando lá aqueles meninos morrendo de fome, de repente rouba um mamão, pega um abacaxi, uma banana, e aí eles são levados para esse quartinho. E segundo o depoimento de uma pessoa que conhecia essa história, ela dizia assim: quando eu chegava no dia seguinte, era uma tristeza ver aquele quarto todo mijado, cagado e vomitado. Era a expressão dela. O pessoal era tão torturado que tinha as reações físicas. Depois desse tempo eu estava com o meu segundo... Ô, Caiafa, um detalhe, nesse tempo você ajudou na administração do Ceasa a nível nacional ou só do Ceasa aqui de Belo Horizonte? Ceasa de Minas Gerais, é. Ah, tá. Eu ocupava, era assessoria de segurança de Ceasa. Tá. Eu fiz uns projetos bacanas e tal, mas um outro dia eu te conto isso, porque eu não... Para encerrar aqui, até para não ficar muito longo também a nossa prosa, Caiafa, você foi candidata a senadora também? Fui, em 86, quando eu estava no PSB. Nós estávamos tentando reestruturar o partido, e eu tenho um grande amigo, Henrique Novaes, faleceu já há algum tempo, e ele conseguiu Tem uma coisa que o órgão nacional do partido te dá uma indicação, não? É uma indicação, mas tem filiação. Um papelzinho que registra essa. Isso aí nós viramos, era uma direção provisória, então nós viramos presidente, secretária, e aí fomos chamando as pessoas que a gente achava que tinha a perspectiva, né, do PSB. Então foi nessa época que o tribunal nos avisou que nós tínhamos ficado fora da aliança com o PT. Você imagina? Aí foi meu primeiro contato com a dona Helena. A dona Helena, a turma dela foi lá e não deixou o PT ligar com o PSB. Tudo bem, né? Já tinha todo um histórico e tal. Mas aí eu fui candidata numa época que você podia votar em dois. Então tudo quanto é homem, de tudo quanto é partido, fez campanha para mim, entendeu? E eu tive uma vitória espetacular. Não tinha a menor chance de ganhar para senador, que naquela época já era milhões de votos, não sei se 1, 2 ou mais. Mas então ganharam outras pessoas, mas eu fiquei conhecida no estado inteiro. Para não falar para você que eu fui votada em cada município de Minas Gerais, em Manga eu tive um voto. Sabe? Manga Norte de Minas. Aí fechei na cidade do Didi, de qualquer jeito na minha terra, que é mais de direita mesmo. Mas eu sei que eu tive voto em tudo quanto é lugar, sabe? E aí eu fiquei conhecida, né? E graças a Deus, isso aí foi antes de eu ser vereadora. Foi em 86. Entendi. Foi a Constituinte, inclusive, né? Exatamente, 86 era a campanha da fraternidade sobre a terra de Deus, terra de irmãos. Isso. E estava começando os 2 anos da Constituinte para elaborar a Constituição, saudada como Constituição Cidadã, de 1988, né? Eu entrei num primeiro grupinho de organização, com vários companheiros, né? E nós trabalhamos muito nessa época também. Aí depois foi tudo que eu te contei. No final, eu estava vivendo com meu segundo marido, meu companheiro, né? Uma pessoa generosíssima, que ficou pouco tempo comigo. Ele tinha um câncer de bexiga e acabou falecendo quase 4 anos depois que nós começamos o relacionamento. Né? Eu cuidei muito dele nesses últimos dias, tenho certeza que fiz tudo. Ainda consegui fazer a amizade dos dois, do meu ex-marido, do Didi, que sempre continuou muito meu amigo, e ele acabou aceitando muito bem o Elker Nunes Porfírio dos Santos. Que beleza. Ô Caiafa, a sua história é belíssima, revolucionária. A gente teria que conversar uns 2 dias, mas eu queria que você fizesse, pelo menos de forma resumida aqui, você lutou bravamente resistindo diante da ditadura militar a partir de 64, não foi?
Uhum. Conta um pouquinho para nós essa história. Pois é, no começo, em 64... Aliás, isso foi antes de você começar o curso de Direito, não foi? Não, Como é que foi? eu comecei o curso em 92. Pois é, Aí, não, a eleição foi em 92, eu comecei em 93. Foi 93, 94, 95, 96. agora você foi presa e perseguida Não. bem antes. Como é que foi a história? Não, aí o que aconteceu? Eles começaram a dar sinal das garrinhas dele. Então começaram a chamar nós todos para depor lá no Exército, aqui no TOPS, no Alta Pena ainda, né? Eu estava junto com mais 2 companheiros, mais ou menos liderando os movimentos de funcionários públicos. Então, o Paulo Ferreira, que atualmente é um advogado, ele era foi presidente da Federação dos Funcionários Públicos. Ele representava o Estado, a Prefeitura, e na União ele participava de alguma forma. Depois tinha o outro, chamava Henrique Roberti, e os 2 fugiram comigo para o Rio. Isso em que época? Isso foi em 69, começo de 69. Ah, tá. Você era novinha ainda. 27 anos e tal. Aí que eu saí com eles. Fui para o Rio, onde eu fui muito bem recebida pelo partido deles, porque nós estávamos no mesmo movimento social. Aí, de repente, foi um recado. Nós não tínhamos telefone em casa. Era um vizinho meu, Mata Machado, que recebia os recados para mim. Não o Mata Machado, da Faculdade de Direito. É o Mata Machado, que veio de Diamantina para cá, mais ou menos na nossa época. A mãe tinha morrido, então estava o pai com aquele punhado de filhos, né? Aí nós fizemos uma relação muito boa. Eles filavam a televisão lá em casa e eu filava o telefone deles. Então, aí eles receberam o recado. E com nomes, né? Fala pra Caiafa que a vez dela tá chegando. Tá na lista. O Demétrio caiu. Pode falar, Demétrio caiu. era da AP? Não, o Demétrio era do meu grupo, era ligado mais ao partidão. É essa turma mais antiga da política, que tem aqueles princípios. E ele foi preso? Mais rígido. Depois eu fiquei sabendo que ele foi preso. Aí mandaram me avisar que a próxima era eu. Queimei assim, sem saber o que fazer, que o AP estava muito no começo ainda. Ação Popular. Ação Popular. E eu, então, fugi com esses 2 que me acolheram lá no Rio. Eu acho que no Rio eu fiquei... Aí você teve um tempo na clandestinidade. Aí no Rio eu fiquei num aparelho, acho que do PCBR, e a partir de Curitiba eu fiquei num aparelho do Partidão. Teve que mudar de nome? Mudei de nome, mudei de... Que então... E sobrevivia como? Trabalhando? Não, eu era sustentada por esses partidos, sem eles me conhecerem. Pelo valor dos meninos. O Paulo, que tinha uma convivência maior comigo, ele foi parece que eu não consegui falar com ele, foi a única pessoa que eu não consegui falar. Diz que ele tá... Mas então eu tive acolhimento dessas 2 organizações, fui assim praticamente sustentada. Você ficou na clandestinidade até quando? Foi 69 praticamente, sabe? Depois você teve que responder processo, alguma coisa ou não? Você teve que responder processo ou não? Tive nada, nós ficamos tudo de ficha limpa. Era aquele negócio, a gente trabalhava em favela, era um trabalho ainda legal, eu nunca tive a experiência de luta armada, nem, né? O nosso problema é que a gente mobilizava demais o funcionário, fazia muito barulho, sabe? E aí era eu com as professoras, uma moça chamada a Eleonora Menicucci, que foi secretária da Dilma, né? E a Iara, que era uma psicóloga. Nunca mais tive notícia dela. Mas a gente... A Iara é uma que foi para a guerrilha do Araguaia? Sabe, mas eu acho que não. Deve ter uma Iara que se tornou... Tá no nome lá do... Não. Ela não tinha essa Centro formação, Acadêmico, não. Ela não foi morta não, né? Não deve ter sido ela, não. Ô Caiafa, para concluir de fato aqui, você que resistiu, militou e vivenciou as agruras da ditadura militar instaurada não em 31, porque de fato eu ouvi o Brizola falando que foi dia 1º, mas mês de abril. Aí para não ficar o dia da mentira e a grande mentira, eles colocaram como se fosse dia 31, né? E agora a gente percebe assim, muitos analistas falando das várias e muitas semelhanças que nós temos agora com a atual política genocida, fascista, implantada no Brasil. Pois é. Eu tenho... O que é preciso dizer para a juventude e para o povo diante agora? Nós estamos diante de meio na antessala de um novo golpe declarado,
ou nós vamos conseguir o Brasil retomar a caminhada democrática? Isso aí nós vamos, por exemplo, se nós lembrarmos da complexidade que envolveu esse golpe, nós vamos ver que a coisa não é fácil, não. Foi tramado nos Estados Unidos, foi ensinado nos Estados Unidos e foi implantado pelos Estados Unidos. O que esse homem está fazendo aqui na América Latina, que ele não para? Graças a Deus ainda não guardei o nome dele, não, mas é o responsável por assuntos do imperialismo na América Latina. Não é isso mesmo? Então, eu acho que agora nós temos que olhar com muito cuidado, sem começar com aquela já ganhou. Não tem isso, não. A campanha do Lula vai ser muito difícil. Tem um artigo do Frei Beto que está excelente sobre esse tempo de espera e o que pode acontecer. Todas as interferências que a direita já fez e que está fazendo agora com o aparecimento do mundo digital. Eu acho que nós temos que ter essa coisa, alimentar a nossa esperança todo dia, pedir a Deus, fazer o que puder, mas por outro, de um lado esse olho e de outro lado o olho que vigia. Nós não podemos mais ser surpreendidos pelas coisas que a direita anda fazendo. Ok. É isso que eu penso e tenho muita vontade de passar para a juventude. Obrigadão, Caiafa. Que beleza. Obrigada, viu, Frei? Eu que tive a honra de, no primeiro dia que eu fui para o hospital, vocês foram lá fazer meu programa. Você e a Delce. Exatamente, que beleza. E muito obrigada. Um abração, minha querida. Nessa sexta-feira 13 de agosto de 2021, tô ganhando dia, semana e um mês aqui com você. Obrigadão. Pois é, abraço para toda a companheira. Pisando firme, sem pedir nenhum segredo, participando sem medo de ser mulher pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer. Participando sem medo de ser mulher pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer. Participando sem medo de ser mulher, pois sem mulher a luta vai pela metade. Participando sem medo de ser mulher, fortalecendo movimentos populares. Participando sem medo de ser mulher pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer. Participando sem medo de ser mulher pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer. Participando sem medo de ser mulher.